O Parque de Yellowstone é um dos mais famosos parques nacionais e florestais dos Estados Unidos. Ele é tão grande que está localizado em 3 estados diferentes, indo do estado de Wyoming, passando por Montana, até chegar em Idaho. Yellowstone é o mais antigo parque nacional do mundo e um marco na história das áreas protegidas. Foi inaugurado em 1º de março de 1872 e cobre uma área de 8.980 km², estando a maior parte dele no condado de Park, no noroeste do Wyoming. O Parque Yellowstone é muito famoso, entre outras atrações, por causa de seus geysers, também por suas fontes termais e por sua variedade de vida selvagem. Aqui é o centro do grande ecossistema de Yellowstone, que é um dos maiores de clima temperado ainda restantes do planeta. Além disso, o parque sempre foi palco de estranhos acontecimentos que vão desde relatos do pé grande a eventos de aparições alienígenas. Agora, porém, cientistas temem que um perigo real possa chegar até Yellowstone e afetar grande parte do planeta. Isso porque o parque de Yellowstone está incluso acima de um gigantesco vulcão. Em 2019, parte dos geólogos suspeita que um movimento incomum estaria acontecendo no interior desse supervulcão. E caso as estimativas estejam corretas, uma erupção não seria uma surpresa. No entanto, diferente de vulcões normais, uma possível erupção do vulcão Yellowstone poderia acabar com os Estados Unidos. E é isso que veremos no vídeo de hoje. Mas antes de assistir, pedimos que você se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificação. Fazendo isso, você apoia o Mundo Desconhecido e nos motiva a continuar produzindo esse tipo de conteúdo para você. À primeira vista, a paisagem é serena e estável. O chão sob seus pés parece imóvel e permanente. É como se a Terra fosse um pano de fundo estático para nossas vidas nesse momento, separado da rotina diária da nossa existência. É uma verdadeira paz estar em um lugar como esse. No entanto, isso não passa de ilusão. A verdade é que, em geral, a Terra nunca está parada, em vários sentidos. É um lugar poderoso e instável, sempre em mutação, algo que nunca para. Relacionado a isso, o Parque Nacional de Yellowstone, no norte dos Estados Unidos, nos apresenta os mistérios do nosso planeta e nos dá uma rara oportunidade de testemunhar a Terra como ela realmente é. Em Yellowstone, tudo é ao mesmo tempo antigo e novo. Forças geológicas moldam tudo o que acontece aqui, hoje e sempre. Centenas de milhões de anos atrás, esse lugar era tão plano quanto os antigos mares que o envolviam. Mas quando as montanhas rochosas se elevaram, os mares recuaram. Nossa Terra, tão inquieta, começou a empurrar um magma de suas profundezas para a superfície. Vulcões perfuraram o céu formando as montanhas de Absaroka, escarpadas e majestosas. Então, tempos depois, uma série de supervulcões explodiu continuamente. E foi dessa maneira que esse local se formou. A mais recente ocorrência no coração de Yellowstone foi tão catastrófica que, em questão de dias, talvez de horas, toda uma cadeia de montanhas foi destruída. Tudo o que restou foi uma cratera de 70 quilômetros de largura, tão grande que você nem percebe estar no interior da caldeira de um vulcão. Antigas e recentes erupções moldaram a paisagem que a gente vê hoje aqui nesse local, ao norte dos Estados Unidos. Estima-se que durante os últimos 17 milhões de anos, as forças vulcânicas empurraram o planalto de Yellowstone para uma posição mais alta que as áreas circundantes. Isso fez com que a Terra então canalizasse as tempestades para o planalto, deixando até 4 metros de neve no solo a cada inverno. Consequentemente, geleiras colossais formaram-se uma vez nesta elevação fria e alta, enterrando o Yellowstone em até 1.400 metros de gelo. É fato que, enterrado em todos os lugares sob a face da Terra, há um calor interior intenso. Mas em Yellowstone, o magma fica a poucos quilômetros abaixo de nossos pés. O vulcão continua sendo uma força ativa que alimenta mais de 10.000 fontes hidrotermais.
Em termos de comparação, Yellowstone reúne 2/3 da atividade geotermal de todo o planeta, o que significa dizer que ali tem mais poços de lama, fumarolas, fontes termais e geysers que no resto do mundo inteiro. Observar essa paisagem é sentir o poder do nosso planeta no seu aspecto mais elementar e visceral, lembrando-nos como a vida é frágil. É como se estivéssemos assistindo a 2 mundos diferentes colidirem. A terra oculta, das turbulências, e a terra do ar e da vida. O gelo derretido e a chuva se infiltram no solo para serem superaquecidos e depois voltam à superfície em espetaculares convulsões na forma de geysers. A água quente transporta minerais dissolvidos das profundezas para formar novas rochas diante dos nossos olhos. As fontes termais nos deslumbram com um azul radiante e podem parecer frescas e convidativas, mas a água borbulhando é escaldante e extremamente ácida. Apesar dessas duras condições, micro-organismos unicelulares prosperam aqui em abundância. Muito irônico constatar que nossas origens distantes sobrevivem numa espécie de incubadora, onde as formas avançadas da vida atual morreriam instantaneamente. Além dos vulcões comuns, que são naturalmente perigosos e que, quando ativos, provocam profundas alterações no espaço terrestre, existem os chamados supervulcões, como é o caso do vulcão de Yellowstone. No caso desses, a erupção transforma não tão somente as suas proximidades, mas também áreas continentais ou até o planeta como um todo, influenciando no clima e na vida dos seres vivos em proporções inimagináveis. Junto aos asteroides, os supervulcões constituem a maior ameaça natural para a humanidade. Ao contrário do que se imagina, o supervulcão de Yellowstone não está adormecido, mas em plena atividade. Pelo menos é essa a teoria dos cientistas sobre o que está acontecendo com o vulcão Yellowstone em 2019. No entanto, os intervalos sobre suas erupções, considerados breves em termos geológicos, são muito longos em termos históricos. Não há um consenso sobre quando será sua próxima erupção, mas diversas estimativas existem. Os cientistas buscam encontrar formas para prever uma eventual ocorrência, uma vez que estudos apontaram que o magma deveria manter-se em pressão durante quase uma década inteira para, enfim, explodir. Mas o que aconteceria na prática caso o supervulcão de Yellowstone realmente entrasse em erupção? O supervulcão Yellowstone, que se situa entre as pitorescas montanhas e vales do Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos, sofreu 3 grandes erupções durante toda a sua existência. A última erupção aconteceu cerca de 640 mil anos atrás. Pensando no que possivelmente aconteceu, cientistas possuem uma base caso ocorresse um desastre outra vez. Uma supererupção da caldeira do supervulcão destruiria a maior parte dos Estados Unidos. Se Yellowstone entrasse em erupção agora, ele jogaria suas cinzas tão alto que elas ficariam suspensas na atmosfera por vários anos, provocando uma redução média das temperaturas em cerca de 10 graus Celsius por todo o planeta, principalmente em virtude do bloqueio dos raios solares por essa nuvem de cinzas. Uma tragédia desse porte poderia asfixiar muitas pessoas e, inclusive, alterar o clima de diversas regiões do mundo. Além disso, seria bem provável que a maior parte do continente norte-americano se tornasse praticamente inabitável. Não existe um modo simples de prevenir uma erupção, opinou o Dr. Jerzy Zaba, geólogo da Universidade de Silésia, na Polônia. Meu prognóstico é que uma erupção parecida àquela que aconteceu há 640 mil anos destruiria a maior parte do território dos Estados Unidos. Os materiais expelidos na sequência da erupção cobririam tudo num raio de 500 quilômetros, formando uma camada de 1 metro de espessura, comentou o Dr. Zaba. Algumas pessoas dizem que o governo dos Estados Unidos estaria trabalhando com o plano secreto de evacuação em massa de sua população caso o megavulcão de Yellowstone entrasse realmente em erupção. Nesse caso, milhões de cidadãos norte-americanos poderiam acabar se mudando para o Brasil, Austrália, Argentina e outros países da América do Sul.
Caso o supervulcão de Yellowstone entre em erupção plena, a hipótese vem sendo cada vez mais defendida, estando, segundo alguns, cada vez mais próxima de realmente acontecer. Porém, ainda existe uma grande quantidade de pesquisadores que buscam acalmar os ânimos, pois, segundo eles, uma erupção como essa só poderia acontecer daqui a 1 ou 2 milhões de anos. A beleza que testemunhamos em Yellowstone inspira nossa imaginação. Romantizamos a paisagem e nos maravilhamos com a força e as cores impressionantes da natureza. No entanto, o que vemos com admiração é temporário, nada mais que um piscar de olhos na vida de nosso planeta. As forças geológicas passadas e presentes vão continuar a remodelar Yellowstone. Essas forças, às vezes sutis, às vezes dramáticas, inevitavelmente vão transformar tudo o que vemos diante de nós, e a vida, resiliente como sempre, vai se adaptar. Depois de tudo que já foi falado a respeito do que uma erupção desse supervulcão poderia causar em nosso planeta, notícias sobre ele não irão cessar tão cedo, mesmo com todos os geólogos assegurando que nada demais está para acontecer. Afinal, como todos nós sabemos, eventos impactantes em nosso planeta nunca acontecem com data marcada e sempre nos pegam de surpresa.